Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse barulho. Ô, duas manifestadas! Minhas cachorras brincando. Não tem 1 minuto. Ontem eu não gravei. Eu tenho estado muito introspectiva depois que eu tive o diagnóstico que eu mencionei. E eu também falei que eu não estava pronta pra falar sobre isso. E eu ainda não tô pra me desenvolver sobre isso. Mas não é algo exatamente novo. Não é como se fosse uma surpresa pra mim. Porém, era meio que algo que eu negava. E foi definitivamente confirmado. Coisa de anos, sabe? Que a minha psicóloga reparava. E... Bom, eu tenho um... Eu desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático por causa do casamento. No primeiro vídeo do diário, eu falo um pouco de como foi. Mas, por mais pesado que seja, não é um terço do que eu vivia diariamente. E minhas cachorras não deixam eu gravar. E quando caiu a ficha, que de fato, minha gente, que de fato era esse transtorno, isso mexeu muito com minha cabeça. E por algum motivo tá sendo algo muito difícil de falar. O que é até estranho, porque, sabe, eu tenho transtornos mais sérios, sem cura, que eu preciso de medicação, como a bipolaridade. Isso que a gente tá vendo, se é narcolepsia ou fadiga crônica, que ambos também não tem cura e precisa de medicação. Mas, por algum motivo, esse transtorno de estresse pós-traumático, eu tô tendo muita dificuldade de falar sobre isso. Acho que porque eu não quero sequer pensar nas coisas que aconteceram. É muito doloroso. E eu sei que eu preciso enfrentar pra, sabe, conseguir superar. Eu tenho que trabalhar esses traumas. Mas só de eu começar, tipo, só de eu pensar, eu vou pensar em tal coisa e refletir sobre ela. É como se meu cérebro ficasse falando não, 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 não. E não de. Eita bicha ruim! Mulher, calma! É tipo um mecanismo de defesa do meu cérebro. Só que eu preciso mexer nisso. Mas uma técnica que eu tô usando, pelo menos pra começar, agora que eu entendi de onde vêm alguns sintomas e alguns comportamentos meus, é tentar trabalhar pra resolver eles de forma mais racional. Não é fácil ainda, mesmo você sabendo, pelo menos no meu caso, mesmo sabendo que eu quero fazer tal coisa, ou eu estou evitando fazer tal coisa, ou eu estou evitando tal lugar, eu estou evitando tal situação, eu estou evitando tal assunto por causa disso. E às vezes você precisa passar por essa tipo de situação. E uma questão que acho que assim, um dos piores sintomas pra mim é que eu tenho muita resistência pra dormir. Só que antes eu não associava isso. Porque assim, no período do meu casamento, eu não podia dormir. Porque ele sempre fazia alguma besteira. Ele sempre se drogava. Ele
se machucava. Enfim, eu não conseguia relaxar. E eu ficava nesse modo de hipervigilância o tempo todo. Tanto que chegou uma fase que sempre que dava mais ou menos a hora de dormir, de ir pro quarto, eu tinha crise de ansiedade ou ataque de pânico, eu não sei dizer ao certo. E, enfim, eu realmente entrava em pânico. E o meu sono, naquela época, se resumia a alguns cochilos no sofá, para estar sempre atenta. E eu percebi que eu tenho muita resistência para deitar. E eu não entendia. Eu achava que era porque, como eu tenho essa sonolência excessiva, eu achava que era porque eu sabia que se eu deitasse para dormir, eu ia hibernar. Só que quando o diagnóstico veio, eu percebi o quanto isso influenciava e quanto parece que meu cérebro não associou que aquela situação acabou, que eu posso relaxar, que eu posso dormir. E uma coisa muito estranha que tem acontecido desde que eu tive esse diagnóstico é que, assim, eu não sou de roncar, eu não sou de fazer barulho, eu não sou de me mexer muito, muito menos de falar enquanto tô dormindo. E eu tenho falado muito. Eu não consigo lembrar o quê. Mas em uma noite eu tô, tipo, acordando umas 7 vezes falando. Logo eu esqueço e eu apago de novo. Mas eu sei que isso não é normal. Mas eu acho que é só um jeito que minha cabeça tá processando isso. Mas também, pelo que vivi, sabe? Quando eu comentei com o amigo, ele falou assim: eu não sei nem porque você tá surpresa. Depois de tudo que passou, era até esperado. Eu não esperava menos, sabe? E pra todo mundo, assim, pessoas próximas, que eu contei, a resposta foi bem parecida. Tipo, eu não esperava menos. Só que tem muita coisa, muitas atitudes minhas, muitas resistências minhas, muitos pensamentos intrusivos, pesadelos, que eu não conseguia associar a um possível transtorno, mas pelo menos é algo que tem cura. Tô trabalhando na terapia. Inclusive, eu marquei a microfisioterapia para saber direito como é que vai ser. E aí eu conto para vocês como foi a minha experiência quando tiver que fazer. E eu escrevi sobre esse transtorno de estresse pós-traumático, até antes mesmo de ter o diagnóstico confirmado. Depois eu só mudei o nome da música. E eu vou lançar oficialmente junto com o clipe no dia 22 de julho. Minha Nossa Senhora, tu hoje tá complicada, mulher. De 2025. Eu vou deixar aqui um trechinho, só de spoiler. Gave my life to keep him warm. Built my life around his door. Now even silence makes me flinch. This feels tight, like it could pinch. My body still expects the fight, though he's gone for countless nights. E vocês podem encontrar o link do meu canal de música e Spotify na descrição do vídeo, que vai ser onde vai sair o clipe e a música no dia 22. Enfim, eu tô bem ansiosa, porque essa música é muito... me faz pensar como tava tudo na minha cara o tempo todo e eu não via. E quando eu parei pra escutar ela depois do diagnóstico, eu fiquei, caramba, sabe? Enfim, eu tenho estado trabalhando nessa questão do clipe. Tô bem hiper focada.
Talvez seja até uma fuga, mas pelo menos tá sendo algo saudável, tá sendo bom. E é isso. Eu não tenho gravado porque eu tava extremamente focada na produção do clipe pra finalizar e tudo mais. E também muito introspectiva. Mas até que eu consegui falar um pouco. Gente, está muito barulhento, né? Hoje as bonitas tiraram o dia. Enfim. Até provavelmente amanhã.